nossa nutróloga, doutora Liliane Opperman. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Sempre linda, com esse sorrisão. Ai, muito bom poder tê-la aqui quinzenalmente pra gente bater esse papo, viu? Tô adorando esse quadro. Pois é. Só que é o seguinte, hoje a gente vai contar uma história, a gente vai ler, então, o depoimento que a gente recebeu, e aí você fez toda uma análise para poder ajudar, né, esta telespectadora. E vocês, durante a pauta, podem e devem mandar perguntas ao vivo, que a gente vai dando sequência também com algumas das suas dicas. Você quer dizer alguma coisa antes da gente começar com a história dela? Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com a história dela, porque, inclusive, a história dela é o que eu escuto no meu consultório, e muito. Então, eu acho que essas dicas de hoje vão ser realmente muito valiosas. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Tá aí, a gente quer que as pessoas se identifiquem mesmo, porque esse é o grande segredo aqui do nosso quadro, para ajudar, né, de todas as formas. Vamos colocar na tela, então, que eu vou ler para vocês a história de hoje do nosso quadro. Bom, vamos lá. Um beijo para Manu. Ela diz o seguinte: eu engordei na quarentena. Não sei ao certo quanto, porque não estou me pesando. Como refeições saudáveis, porém tenho ingerido muito doce nos intervalos entre elas. Sinto que pela ansiedade estou comendo muito mais durante o dia, não necessariamente por sentir fome. O que faço para controlar então a vontade de comer? Porque ela já está... Uma análise, uma autoanálise, né, da Manu já diz, então ela já sabe que não é fome. E ela já sabe que a comida dela é saudável, mas que o erro, ela também já sabe que é na quantidade de doce, porque doce é tanta caloria por uma porção, por menor que seja. Imagina quando isso é muito, de fato vai resultar em quilos a mais, que é o que ela pôde constatar, infelizmente. Não tem jeito, né? Um pouquinho já é uma bomba de caloria, e tem a questão do açúcar também, né, doutora? Olha, e aí que a gente pode ver que existem doces saudáveis, que é uma das dicas que também a gente vai dar hoje. Então vamos lá. Primeira dica da doutora Liliane Opperman. Quem se identificou, escreva pra gente, olha lá. Use carboidratos de baixo a médio índice glicêmico. Exatamente, é interessante essa coisa do carboidrato de baixo a médio. Parece complexo, mas é muito simples. A gente tem 3 tipos de índices de carboidratos: alto, médio e baixo. Tá. Quando a gente escolhe baixo e médio, o que acontece? O meu organismo, ele fica com a insulina controlada. Não vai aumentar a insulina e não vai me dar vontade de comer como rebote. Tá. Por exemplo, ela acha que ela come saudável, mas se ela come, por exemplo, um arroz branco, ainda que seja comida, ainda que não seja fritura, mas é um arroz que tem alto índice glicêmico, que provavelmente a vontade dela de doce à tarde é por conta de uma batata na hora do almoço, ou de um arroz branco, ou de uma massa com aquele molho vermelho cheio de açúcar. Entendi. Então, se ela escolhe, por exemplo, um arroz integral ou uma batata doce com a proteína, coloca a saladona, né, que a gente repete aquilo que a gente falava no quadro anterior, a chance dela querer o doce à tarde é menor. Não que não vai existir, mas a gente tem que minimizar isso. E você acha a questão das frutas, que às vezes assim, a pessoa tem lá o doce e ela se propõe então a não comer aquele doce, mas ela vai comer uma fruta, então que seja no meio da tarde. Essa fruta também pode sabotar? Como é que a gente encara a questão da fruta? Porque quando ela diz que a alimentação dela é saudável, possivelmente ela deve fazer, né, já colocar no dia a dia frutas também. Por exemplo, a melancia é um alimento saudável, mas é uma fruta de alto índice glicêmico. Então, se eu sou uma pessoa que tendo a escolher doce, se eu como só uma melancia à tarde, se for em suco, então pior ainda, que é mais alto ainda o índice glicêmico. Aliás, qualquer fruta, o ideal que eu falo sempre é comer e não tomar o suco. Tá. Tipo, a laranja, é melhor comer a laranja já é médio o índice glicêmico. Um copo de suco de laranja é alto o índice glicêmico. Então, se eu percebo que eu tenho essa tendência de ir para o doce, então eu tenho que escolher as frutas de baixo e médio. O que é uma fruta de baixo? É o melão, é a maçã, é o morango. E sempre, que aí é a próxima dica, combinar com carboidrato. Então, olha lá, próxima dica já. Perdão. Que é para Manu e para todo mundo, com a proteína. Com proteína, exatamente. Então, dica número 2, combine sempre uma proteína ao carboidrato para equilibrar ainda mais o índice glicêmico. Então, se eu vou comer só a fruta à tarde, eu estou comendo só o carboidrato.
Se eu como uma fruta e coloco, por exemplo, uma fatia de queijo branco, ou um iogurte, ou uma barrinha de proteína, ou alguma coisa que vai ter essa proteína, ela vai segurar essa velocidade com que esse açúcar entra na minha corrente sanguínea, me dá uma saciedade mais prolongada, então a chance de eu querer de novo doce à noite é menor ainda. Agora, e a questão da carga glicêmica que outro dia surgiu como pergunta? Porque a gente fala do índice, dessa velocidade, mas quando a gente fala carga, é a quantidade que o alimento tem mesmo de carboidrato. Você sabe que a proteína ajuda nisso também, né? Ah, é? Inclusive nisso, porque se ela lentifica, ela tende a usar o próprio carboidrato no processo de digestão. Então, se eu comer só uma batata doce, que é médio a baixo índice glicêmico, mas com uma carga glicêmica maior, eu posso ter fome mais rápido. Se eu como ela com frango, que é a proteína, existe um gasto para a própria digestão, que é interessante as pessoas saberem, porque a gente gasta energia para digerir os alimentos. Os carboidratos quase que a gente não gasta muito, a gordura também quase que a gente não gasta muito, mas a proteína e as fibras a gente tem um próprio gasto no processo de digestão. Entendi. Então é muito interessante combinar a proteína por esse motivo também. Olha que legal. Ai, me lembrei, uma vez a gente fez uma pauta, faz tempo, daqueles alimentos que a gente brinca que são calorias negativas. É nesse sentido, porque às vezes o corpo gasta mais do que a própria caloria do alimento. Eu me lembro que tinha abobrinha, tinha chuchu, tinha, enfim, alimentos ricos em água. Então é mais ou menos nesse sentido? Nesse sentido, inclusive, quanto mais cozido o alimento, menos trabalho o corpo vai ter para absorver. Se você come cozido pouquinho al dente ou mesmo os crus, ele vai exercer do corpo um trabalho a mais para o processo de digestão, o que a gente chama de caloria negativa. E aí você gasta mais. Exatamente. Show de bola. Vamos para a próxima dica. Olha lá. Não fique muitas horas sem comer, pois a vontade de doce pode ser uma resposta do organismo à necessidade de energia. Vamos lá, doutora Liliane Opperman. Ao longo desses 10 anos de Você Bonita, quase, eu entendi que nem tudo é para todo mundo. Exatamente. Principalmente quando a gente fala de questões individuais no estilo de vida, na alimentação e nas estratégias para a gente conseguir que aquela pessoa tenha os resultados positivos. O número 3, a sua dica número 3, então, eu vou ler de novo para vocês e você me conta qual é o perfil das pessoas que se encaixam nela, que é não fique muitas horas sem comer, pois a vontade de doce pode ser uma resposta do organismo à necessidade de energia. São as pessoas muitas vezes que têm até uma compulsão, né? Exatamente. E é interessante porque quando a gente fala muito tempo sem comer ou em jejum, existe o jejum que você veio da noite, do sono, porque o sono é um alimento. Então você veio de um sono e você ficou a parte da manhã, por exemplo, em jejum, porque você faz um processo de jejum intermitente. Certo. E existe o processo de jejum acordado. Eu acordei, tomei o café da manhã, passo o dia inteiro sem comer, trabalhando e vou só jantar à noite. Por mais que às vezes os tempos sejam os mesmos, existe uma grande diferença. Por quê? Quando eu estou dormindo, os meus hormônios eles estão equilibrados. Eles estão ali, meu organismo gastando pouca energia, colocando para queima da gordura. Tá. Mas se eu acordo, tomo lá um cafezinho preto com açúcar, como um pãozinho francês, alterei a minha insulina e vou ficar uma manhã inteira e às vezes pular o almoço para chegar à noite, qual que é o recado que o meu corpo recebe? Falta energia. Então é um desespero, como se fosse para compensar o atraso pelo tempo que eu não comi. Entendi. Então, por isso que é interessante a gente dividir o grupo de pessoas. Sem dúvida. Perfeito. Se a gente fala de pessoas que fizeram um jantar saudável às 8 horas da noite, ela depois vai dormir, vai acordar e no outro dia ela vai comer, vamos supor, só às 2 horas da tarde, porque ela vai fazer um jejum, é diferente, até porque o que ela escolheu para jantar é mais saudável. Entendi. Até, por exemplo, se ela comer um prato de macarronada com molho, ela pode até acordar com a insulina alta.
Então, é tudo uma sequência, não é simplesmente essa dica sem levar em conta a outra dica do índice glicêmico. Perfeito. É uma sequência de dicas que a gente precisa de todas juntas e ainda é difícil. E quando você analisa pelo próprio texto, né, do depoimento da Manu, que é hoje a telespectadora que mandou pra gente, contando que engordou durante a quarentena, a forma como ela coloca, já sabendo que é uma questão da ansiedade, que o doce é aquele confortozinho da tarde e tal, já fica muito claro que é um perfil que ela, ok, vai tirar o doce, mas se ela não colocar alguma coisa, ela vai exagerar depois, né? Na verdade, não tem essa você questão? tem que... Se eu não estou com vontade de comer doce agora, mas eu sei que eu sou uma pessoa que à noite vou ter vontade, o que eu escolho para comer agora já tem que ser pensando no que eu posso fazer para minimizar minha vontade do doce à noite. Entendi. Eu não posso esquecer quem eu me torno à noite, né? Aquela pessoa que durante o dia fala, doutor, eu faço tudo certinho, mas à noite tem um bicho, o estômago fica sem fundo. Mas existiu toda uma falta de planejamento durante o dia que fez com que o corpo exigisse esse sem fundo do estômago, né? Perfeito. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Até que horas é ideal comer doce? Olha, que quando a gente fala doce, existe o doce com alto índice glicêmico, do tipo doce de leite, cocada, pé de moleque. Bolo. E existe o doce do tipo, vamos aprender a fazer uma clara batida com gotinhas de limão raladinho e adoçante. E ambos são doces. Sem dúvida. Então, se a gente está falando de doce de verdade, não é doce light, não é doce fit. Que ele seja, então, depois de uma refeição. Então, por exemplo, se eu vou comer um brigadeiro, não seja um brigadeiro no meio da tarde, porque aquilo vai vir com o estômago vazio, a minha insulina vai subir. Que seja após, então, um prato de salada com grelhado, e aí eu vou comer aquele brigadeiro. Tá. Que não seja à noite, porque basicamente aquilo que a gente come de dia, a gente tem o tempo para gastar. Se eu vou comer aquilo à noite a gente já está mais paradinha. Então, a chance de eu estocar aquele açúcar extra é maior. É maior. Então, o ideal que seja depois do almoço. Tá. Doutora Liliane Oppelman, eu adoro essa pergunta, porque é muito legal. Porque eu sou meio, você sabe que eu sou meio maluquinha, assim, que eu gosto de ficar pensando... não sei explicar, gente, mas assim, fazendo as análises da vida. É um autoconhecimento, uma autorreflexão. Porque nós, seres humanos, nós somos feitos para funcionar assim, ter fome, para comer. Para quê? Para sobreviver. Sem dúvida. Então, isso nos aproxima. Então, é interessante a gente entender o porquê que a gente escolhe, o porquê que a gente para comer e porquê que a gente resolve que está saciado, né? É interessante isso. Eu adoro. Mas, respondendo a essa pergunta, eu vou dar duas respostas. Então, deixa eu só colocar de novo, né, para relembrar. É uma pergunta da Cláudia. Ela diz, só tenho vontade de comer doce depois das refeições. Por quê? Eu vou dar uma resposta comportamental e uma resposta hormonal. Show. A resposta comportamental é o seguinte, a pessoa que ela está trabalhando, fazendo mil coisas, ela para comer. Quando ela para comer, ela para se perceber. Então, se ela está ansiosa, se ela teve uma manhã, às vezes, de trabalho ruim, que não teve gratificação, ela vai, já que ela parou, comer e querer aquele docinho. Por quê? Porque ela merece, porque ela trabalhou muito e porque ela parou e percebeu que o corpo dela quer isso. Tá. Este é uma resposta comportamental. A resposta hormonal é o seguinte, se eu estou sem comer, o meu corpo está paradinho, não tem insulina, não tem receptor, não tem nada me estimulando. A hora que eu começo a comer, é como se eu abrisse um estímulo. E aí ele quer tudo, principalmente se eu fiquei muito tempo sem comer. Então ele quer a comida, ele quer o doce. E aí vai. Então, uma dica que eu acho que é justamente para ela é a que a gente vai falar sobre o cafezinho depois das refeições. A gente já vai colocar? A gente já vai colocar. E aí a questão, analisando, pensando a parte cultural, é muito interessante. Quem foi que inventou que depois você vai lá, né, quando podíamos, vai no restaurante, aí vai lá, entrada, prato principal e aí sobremesa. Por que tem que ter sobremesa? Quem inventou essa história da sobremesa? Olha, lá na minha família, a gente tudo doceiro, né? Então a gente inventou a história da sobremesa, que é uma só que divide para mesa de 5, entende? Entendi, boa dica. Então, já que inventaram isso, então a gente pode minimizar esse risco, então vamos diminuindo a quantidade. Exatamente. Eu já lá em casa nunca teve sobremesa, já corta tudo sobremesa. E faz muito bem. Não bem. quero que o João cresça achando que tem que ter sobremesa todo dia. Pelo amor de Deus, olha lá. Vamos para a próxima dica.
que é aprenda doces, lights, fáceis e simples, é verdade. Olha, Carol, esse da Clara, ele é sensacional, porque parece um suspiro. Clara em neve, adoçante, raspas de limão, limãozinho espremido. Nossa! Você pode colocar com o morango, que agora é época. Então, o morango, ao invés de colocar o chantilly, coloque esse suspiro, né, por cima. Outro doce super simples, que eu até procurei para trazer para cá hoje, mas a gente vai fazer num outro momento, porque eu não achei as forminhas bonitinhas Pra gravar. para gravar. Tá. Mas é super simples. Você pega a gelatina, vamos supor, diet de sabor morango e uma gelatina sem sabor. Mistura os pozinhos, Aham. mistura com 100 ml de água, as duas. Tá. Coloca 1 minuto no micro-ondas. Vai ficar bem grossa. Depois você coloca nas forminhas e põe na geladeira. Essas forminhas vão endurecer rapidinho. E aí vai virar como se fosse aquele finezinho, sabe? Que parece um docinho de geleia. Sei. E aí você coloca em potinhos para comer ao longo do dia e é extremamente diet e fácil. E não tem caloria. Que legal, boa dica. Então tem, olha, no YouTube do Você Bonita tem receita que não acaba mais de doce saudável, né, gente? Vai lá, se joga no YouTube, vai vendo as culinárias agora que dá tempo, que eu acho que também ajuda bastante. Próximo, certeza. na tela, olha, essa dica também é boa. Dica número 5. Cafezinho depois do almoço, tira a vontade da sobremesa. Essa é ótima, né? O problema é que se a sobremesa for no jantar, aí o cafezinho tem que ser descafeinado para não atrapalhar o sono. O sono. Ou um chá, né? Mas é impressionante. Você tá louca assim por um doce, você pede um cafezinho. É uma boa estratégia. Ou né? escovar o dente também, né? Você que falou do escovar, Escovar o o dente. dente, porque você vai ficar com a boca de pasta de dente, você não vai querer um doce. Você não vai querer o doce, gente, vai ser fantástica. Acabou rapidinho, já vai O problema é escola. quando a gente pede o cafezinho que vem com aquele docinho, né? Um brigadeirinho no prato. Pois do é, quem café. foi que inventou esse brigadeirinho aí do café também? A cara da lixa. É Pergunta verdade. do público já sobre o cafezinho, olha lá na tela. Ai, a gente se diverte. Júlia, um beijo, obrigada. Não consigo tomar café sem açúcar. Com que eu posso adoçar? Tem que ter um ponto de partida, um foco, e aí pode ajudar? Enfim, pensando no assunto. Eu acho que as medidas, as roupas, o espelho e a balança são a verdade. É melhor você fazer isso e se você engorda um pouquinho, você corre atrás logo de se arrumar do que nunca fazer nada disso e de repente tomar um susto porque engordou 10 quilos, de repente se viu não cabendo nas roupas, né? Ficou 40 dias em casa, quando foi sair não entrava calça. Se a gente tem esse costume de se pesar ou se medir, é interessante que fica no nosso controle. Então, Não aumenta e você leva um susto, né? ou se aumentar um pouquinho, a gente já aperta a boca, faz mais exercício, não deixa os 2 quilos virarem 10. Ai, meu Deus. E aí a gente deixou essa pergunta. Porque será que se a gente adoçar todo dia esse cafezinho com açúcar, pode aumentar muito o peso? Não sei, doutora, vai contar. E se não puder adoçar com açúcar, o que nós colocamos? Para piorar, o açúcar é uma caloria vazia, né? Então, se eu quero perder peso e eu já tenho que restringir as calorias da minha dieta no total, o açúcar ele vai roubar uma parte da energia que eu poderia utilizar, por exemplo, colocando uma fruta, Tá. que tem a frutose, mas ela tem vitamina, ela tem fibra. Eu acho o sucralose o melhor adoçante para o café. Tá. Embora eu tenha pacientes que adoram o eritritol, tá? Não fica muito legal, assim, os pacientes comentam que não fica muito legal o stevia. Stevia muda fica muito o muito sabor. bom em sucos, em chás, porém não no café. O meu marido, ele criou uma estratégia, criou não, né? Eu falei para ele, funcionou para ele, mas não funcionou para mim não, mas funciona para muitos pacientes, quem sabe Tá. funcione com quem está aqui nos assistindo. O óleo de coco, uma colherinha no café. Porque ele acaba adoçando, traz um paladar interessante, tem um efeito termogênico. Dá uma textura, né? Eu faço isso, mas ainda coloco 2 gotinhas de sucralose. E o meu sonho é ainda chegar nesse ponto do café sem nada. Eu Estou também. na busca disso. A lá, o Toninho também faz. Eu também coloco adoçante. Também coloco. Então, mas eu admiro muito quem não coloca e eu acho que é possível. Porque cada pessoa é única, né? A gente chega lá, doutora. A gente chega. Olha lá na tela, então. Vamos ver, contem as experiências de vocês. A Daiane, um beijo pra você, obrigada. Posso jantar fruta? Não, né? Claro que se a gente estiver falando de uma pessoa que às vezes não vai nem jantar, então ainda é melhor a fruta do que nada. Mas se a gente está falando de ideal, eu acho que ela pode fazer uma salada, onde ela coloque a fruta. Então, Legal. por exemplo, olha que interessante, a alface americana, Aham. uvas verdes, umas 4, Bom, hein? partidinhas no meio, um franguinho desfiado,
e um molho de iogurte. Você fez uma salada fácil, porque às vezes ela quer a praticidade da fruta. Então a gente está dizendo que também dá para ser prático, né? Sem dúvida. Colocando às vezes um franguinho desfiado que é do almoço que sobrou. A saladinha também, que às vezes sobrou, não tá bonita, você corta ela mais um pouquinho. E aí a fruta entra na salada. Inclusive é uma estratégia para diminuir o índice glicêmico da fruta. Da fruta também, que né? ela vai ser digerida ali com Por a salada. exemplo, a manga. Manga é uma fruta de alto índice glicêmico. Manga com rúcula e uma mussarelinha de búfala é uma salada, assim, chiquérrima, muito fácil. Gostoso, hein? Deliciosa, tem a proteína, tem a fibra da rúcula, tem o docinho da manga. Mas só comer a manga ou só comer a uva vai alterar a insulina e, por sua vez, ela pode acordar de madrugada, por exemplo, querendo atacar a cozinha. A cozinha. Tá aí, boa dica. Vamos para mais uma pergunta. Tem muita pergunta, olha lá. Ju, obrigada, um beijo para você. Pipoca engorda? Sou viciada e nessa quarentena estou comendo todos os dias. Olha que interessante. O milho é um alimento de alto índice glicêmico. Mas a pipoca, por ela ter essa questão volumétrica, né? Ela é um milho que volumizou e se a pessoa entender a quantidade, ela pode ser uma excelente estratégia. Por quê? Porque a gente fica com aquela sensação de boca nervosa, né? Você pega ali várias pipoquinhas, tem que maneirar no sal, Tá. Não pode fazer no óleo, então tem que fazer naquela panelinha própria que não gruda, que é perfeita para isso. E uma quantidade, eu falo, a gente pega um montinho de milho de pipoca e põe essa quantidade. Tá, Que na hora que caiba estourar, na mão ali. que aí vai estourar, vai virar aquele saquinho de antigamente, que equivale a um copo de requeijão. Aham. Essa é uma quantidade ok. Agora, nós hoje perdemos, né? Quem foi que inventou, já que a gente está no... Quem foi que no inventou quem foi isso? que inventou o balde de pipoca? Né? Quem foi que inventou o balde de pipoca amanteigado com um balde de refrigerante no cinema? Nossa, não faço a menor ideia. Mas eu sei que o povo gosta dessa combinação, né, doutora? E o cinema já E é agora, tão bom. E agora os cinemas também. Bom, estamos com saudades de cinema, né? Então, nesse momento, a gente pensa, né? Eu acho que aí vem a questão da pipoca, pensando na parte do conforto de... Comfort food. Não posso ir ao cinema, mas só de estar com essa pipoca aqui agora já parece que eu tô no cinema assistindo a série. Pode ser isso também. E aí, nesse momento, eu acho até que faz bem pro coração, né? A pipoca tem vem uma pra dica fazer bem para pro coração. emagrecer comendo pipoca. Qual? É uma pipoca de cada vez. Ah, tá. Você já viu aquele povo que pega uma mãozada, enfia na boca, que você Nossa. mal fecha a boca e... Esse já vi. Então, você tá Quem tem criança em desperdiçando. casa, então, nem se fala. Então. Mas foi boa essa dica. Então, a gente conta, não precisa comer o saco todo, né? Divide. Isso. E tá tudo certo. Próxima pergunta na tela. Eu adoro esse quadro que a gente pode ficar pensando, né, assim. Muito bom. Tati, um beijo, obrigada. Quando como um doce, sinto vontade de algo salgado em seguida. Por que isso acontece? Existe explicação médica para isso ou será só ansiedade? Beijo pra Carol e pra doutora Liliane. Fofa, obrigada. Existe uma questão de neurotransmissores, né? Tá. Geralmente, a falta da serotonina dá vontade de comer o doce e a falta da dopamina dá vontade de comer salgado. Como a gente não tem muita percepção, porque seria perfeito se o nosso corpo tivesse uma inteligência da gente ter vontade de comer exatamente aquilo que a gente precisa. Mas com os neurotransmissores funciona assim. Então, eu estou aqui com a minha dopamina baixa, aí quero fazer alguma coisa para sair dela e eu como doce, mas não era isso. Entendi. Já aconteceu às vezes da pessoa falar, mas não era isso que eu queria comer? Mas parece que não era isso que eu queria. Não necessariamente por ser salgado ou por ser doce, mas porque você fica nessa busca, né? E aí você vai no salgado e você consegue equilibrar a dopamina. Agora, tem gente que gosta mais do doce, tem gente que gosta mais do salgado, isso daí é individualidade mesmo. Eu queria muito gostar mais do salgado, eu acho muito mais fácil. É. Porque os alimentos proteicos são mais salgados, né? Os alimentos doces são mais carboidratos, se a gente for pensar, né? Verdade. E os alimentos mais proteicos são mais salgados. Eu acho mais fácil a pessoa que é do salgado fazer dieta do que a pessoa que é do doce. Perfeito. Eu sou do salgado. Parabéns. Eu sigo essa linha que você está dizendo, eu também acho nesse sentido. Dá tempo? Quanto que a gente tem? 1 minuto e pouco. Última perguntinha, vamos lá na tela. Ai, que bom que é responder as perguntas. Martinha, um beijo, lindona. Mudança nos horários das refeições podem afetar nosso relógio biológico negativamente? Pode. Já ouviu falar de gente que começa a trabalhar à noite? E aí ela vai dormir durante a tarde, aí ela acorda, toma o café da manhã no horário do jantar, para poder ir trabalhar num turno noturno. Geralmente essas pessoas engordam muito. Geralmente elas têm muito estresse, geralmente elas aumentam gordura de abdômen.
Porque nós temos um ritmo biológico e, de repente, eu estou alterando totalmente esse ritmo. Isso acontece também quando a gente viaja para um país onde tenha um fuso totalmente diferente. Então, a dica para equilibrar logo o fuso horário é sol, né? Expor ao sol, para que os nossos hormônios entrem no eixo novo daquele país. Entendi. E aí ele entende que de dia é de dia porque tem luz. E não porque o meu relógio do Brasil está dizendo que lá é 7 horas da manhã. Entendi. E tem a ver com a questão da liberação hormonal, melatonina e tal, até do clarear, escurecer, cortisol, tudo isso. Exatamente. Puxa vida, temos 40 segundos para fechar, doutora. Ai, meu Deus, para fechar. Banana com canela. Adoro. Bacana. Sabe o que é muito bom também? Um pouquinho de whey, de baunilha nessa banana para aumentar a proteína e com isso diminuir o índice glicêmico da banana. Pode ser à noite, a sobremesinha da noite, antes de dormir? Pode uma banana pequenininha, porque tem umas bananas. Banana pequenininha com canela e uma colherzinha de chá de whey, de baunilha, amassa tudo, faz assim, coloca no micro-ondas. Nossa, Muito e quadro bom. é gastronômico. Gente, vai lá pra seguir a doutora Liliane Oberman, @doutora por extenso, não é abreviado por extenso, @doutora Liliane, o site doutoraliliane.com.br, o meu @carol_minhoto. Vejo vocês amanhã ao meio-dia. Obrigada, doutora. Beijo.